começar em 5, 4. Agora! Começamos então, bom dia a todos e a todas. Bem-vindas a mais uma aula de Educação Física, tá? Hoje nós vamos tratar sobre as capacidades físicas, novamente, uma revisão, e vamos abordar também sobre os princípios de treinamento físico, tá? Então, prestem muita atenção, tá? Porque é através das bases das capacidades físicas, dessas ações motoras, que a gente vai conseguir compreender do que se trata os princípios do treinamento físico, tá? Então, vou aqui compartilhar a tela com vocês. Vamos lá. Foi. Vai mais uma vez. Eita, peraí, só um momentinho. Daqui a pouco ela entra. Prontinho. Todos conseguem ver, né? Então, hoje, né, vocês estão no terceiro ano do ensino médio, é um fechamento, né, de tudo que nós já aprendemos, né? O primeiro ano foram aulas mais práticas, né? Nós tivemos aí um ano completo juntos, em 2019. Em 2020, a gente foi interrompido pelo o coronavírus. Esse ano ainda continuamos, né, assombrados com essa pandemia, mas a qualidade da aula não pode cair, tá? Então, vamos lá. Hoje, o nosso conteúdo é capacidades físicas e princípios do treinamento físico, tá? Então, vamos rever. Então, aqui são imagens de diversas modalidades esportivas que possuem as diversas capacidades físicas, né? Então, aqui eu tenho alguém correndo, né? Aqui eu tenho alguém rebatendo, jogando tênis, praticando ginástica rítmica, ginástica artística. Todas esses movimentos, essas as ações motoras, elas caracterizam alguma capacidade física, tá ok? Dando continuidade. Então, as habilidades essenciais desta manhã, dessa aula. Então, nós vamos identificar essas capacidades físicas, mais uma vez, e depois nós vamos o quê? Selecionar, interpretar e utilizar essas informações e esses conhecimentos para que a gente consiga compreender quais são os princípios do treinamento físico, tá ok? Tranquilo? Vamos iniciar aí. Então, relembrando, o que são as capacidades físicas? Né? Vocês podem escrever no chat, né? Como eu falei para vocês, precisa dessa interação com vocês. Então, o que são capacidades físicas? Alguém quer falar? Alguém quer escrever no chat? Sinta-se à vontade. Alguém? Professora, é aquela que você falou na quadra aquele dia, que é flexibilidade, força, agilidade, eu acho, resistência. Tá Perfeito. faltando mais uma. Isso mesmo, gente. Então, as capacidades físicas, elas serão o quê? Elas serão ações motoras que o nosso corpo pode realizar. São movimentos que o nosso corpo pode realizar, né? Então, com a grande maioria de vocês, não todos, né? Até por conta do rodízio, eu fiz, inclusive, aula prática do que seriam as capacidades físicas, né? Que são elas a velocidade, a força, a resistência, a flexibilidade e a agilidade. Todas essas são capacidades físicas. E na aula presencial também, o que eu trouxe? Eu trouxe uma. Todo mundo tem capacidade física, Daniel, porque elas são treináveis, tá? Então, se você treinar, você consegue adquirir determinada capacidade física, tá bom? Então, não se preocupe, não está tudo perdido para você, tá? Então, eu trago aqui para vocês uma definição do que é capacidade física, segundo Marques e Oliveira. Então, o que eles dizem aqui? Que as capacidades físicas, elas são qualidades próprias de cada indivíduo, que corresponde à parte física corporal do movimento. Ou seja, as capacidades físicas, elas são o quê? Elas são características de cada indivíduo. Isso está relacionado ao movimento motor. E aí ele dá prosseguimento, que essas capacidades, elas podem ser aprimoradas, ou seja, elas podem ser treináveis. E uma coisa interessante que vocês não sabem, gente, elas também são hereditárias. Ou seja, se alguém da sua família tem capacidade física, por exemplo, para correr, a chance de você tê-la também com treinamento físico correto, você também pode adquirir. Então, você tem uma predisposição a mais para correr do que uma outra pessoa que, de repente, não tem essa hereditariedade na família, tá? Então, as capacidades físicas, elas também são hereditárias. Isso é muito show, tá? Então, assim, elas são bem específicas, né? Como agilidade, força, resistência, flexibilidade.
e flexibilidade. Opa, falei de novo, então, ó, de novo. Essas capacidades físicas são elas: a agilidade, a força, a resistência, a velocidade e a força. Normalmente chega uma hora que a gente embanana, mas assim, vocês, a gente vai passar uma por uma delas, e assim, elas, a base delas são as habilidades motoras, né? Que são ações, são movimentos, né? Que vão auxiliar no nosso, na nossa rotina diária, né? Ou seja, as habilidades motoras, elas vão ser movimentos humanos, são movimentos fundamentais. Então, quando eu perguntar para vocês o que são habilidades motoras, as habilidades motoras são movimentos fundamentais. Quais são esses movimentos fundamentais? Nós temos o quê? O equilíbrio, a gente tem a locomoção e a gente tem a manipulação. Por que é importante entender isso? As habilidades motoras, elas dão base para que a gente consiga realizar as capacidades físicas, tá? Então, gravem bem isso, né? Anotem, porque isso vai ser o conteúdo para o próximo formulário, tá? Da semana que vem. Então, assim, para que as capacidades físicas possam ser executadas, a base delas são as habilidades motoras. As habilidades motoras são o quê? São movimentos fundamentais do ser humano, que são a manipulação, a locomoção e o equilíbrio ou a estabilidade. Tá ok? Daí, assim, tanto as capacidades físicas como as habilidades motoras, elas integram o desenvolvimento motor para que você consiga aproveitar o máximo do seu corpo e dos movimentos que eles podem realizar. Tá bom? Daí as capacidades físicas ou capacidades motoras, elas são componentes do quê? Do rendimento físico. O tanto que você pode usufruir de melhor forma o seu corpo, tá? Pensando isso em atividade física e em exercício físico, tá? São elas que são utilizadas para realizar os diversos movimentos da vida, desde sentar, andar, correr, se movimentar, fazer uma atividade física, fazer um exercício físico, né? Aqui, segundo o Marcos Oliveira, ele traz 5, né, das capacidades físicas, que são a resistência, a força, a flexibilidade, a agilidade e a velocidade. Se a gente encontra em outros autores, eles ainda vão acrescentar o quê? O equilíbrio e a coordenação motora. Tá bom? Até aqui tranquilo? Posso prosseguir? Vamos lá para as definições. Velocidade, né? Então, seria, o que é velocidade? É uma capacidade física, né? Onde é possível realizar ações vigorosas, né? Num curto tempo de espaço, né? Então, segundo Dantas, é uma capacidade que é utilizada em atividades intervaladas, ou seja, há um intervalo em cada ação. Então, por exemplo, eu estou parado, e quando eu vou correr, há esse intervalo, e aí eu vou começar a me movimentar, tá? E daí a gente tem que pensar no seguinte, existem 2 tipos de velocidades. Eu tenho a velocidade de deslocamento, tá? E eu tenho a velocidade de reação. Então, qual que é a diferença de uma para outra? A velocidade de deslocamento nada mais é do que a capacidade de deslocar um membro do corpo ou ele todo em um determinado tempo. Ou seja, quando eu desloco o membro do corpo muito rápido, num tempo muito rápido, o que vai acontecer? Isso vai ajudar com que eu seja mais rápido. Qual seria um exemplo de velocidade de deslocamento? Por exemplo, a natação. Tá? Então, você vê que existem movimentos coordenados da velocidade que vão ser utilizados, que deslocam a pessoa, né? Ou seja, o que é deslocar? É sair de um lugar de repouso e se movimentar. Então, isso é deslocamento. Então, a velocidade de deslocamento vai ser isso. Vai ser você sair de um determinado ponto, usando o seu corpo, e fazendo isso em um determinado tempo, tá? Então, essa vai ser a velocidade de deslocamento, tá bom? E vai ser a capacidade que a gente tem de sair de um local, né, em um determinado tempo, tá? E daí nós temos o quê? A velocidade de reação. O que a gente precisa tomar cuidado em relação à velocidade de reação? Não é reflexo, tá? Reflexo é uma outra coisa, tá ok? Velocidade de reação, o que ela vai ser? Nada mais é do que a rapidez que um indivíduo, que uma pessoa, ela é capaz de responder a um estímulo recebido, tá? Por exemplo, aí, você vê que eu uso aí um goleiro. Por que eu uso o goleiro? Porque o goleiro precisa dessa velocidade de reação, né? Pedrinho tá aí, que não me deixa mentir. Quando a gente tá numa cobrança de pênalti, né? Aqueles que jogam futsal. E você é o goleiro, olha a responsabilidade que você tem. Você precisa ter velocidade e agilidade para evitar que o gol seja feito. Nisso que vai acontecer? O seu corpo, ele vai... o estímulo é a pancada da bola na direção do gol e você vai pular, você vai saltar para impedir que essa bola entre no gol. Isso que a gente chama de velocidade de reação. E isso não é reflexo, tá? É velocidade de reação. Reflexo é uma situação, velocidade de reação é outra.
tá? Escreva aí para mim, gente, no chat, ou quem quiser falar, de que melhor forma eu poderia definir a velocidade. Pessoas? Professora, Pode velocidade são falar. ações rápidas em curtos espaços de tempos, né? Tipo corridas pequenas. Perfeito, Kisla, isso mesmo, tá? Então, a velocidade é a gente realizar uma ação muito rápida num curto espaço de tempo. E aí, que exemplos que nós temos? Nós temos as corridas, né? Por exemplo, aqui eu tenho o Bolt. Ele é um atleta velocista, e ele corre 100 metros, né? Competição de 100 metros. E ele mesmo consegue bater o próprio recorde. Aqui o Daniel Souto diz que é a capacidade da gente poder se movimentar muito rápido, né? Então é isso mesmo, tá? E a velocidade, ela é treinável? Sim. Se hoje você não é veloz, se você fizer o treinamento adequado, você consegue ser mais veloz? Consegue, tá bom? Então, velocidade ficou claro para todo mundo? Ficou, né? Então, vamos aqui. Vamos para a próxima, resistência, né? Então, segundo Fernandes Filho e Galo e Osmo, o que vai ser resistência? Vai ser a capacidade da gente suportar ou da gente se recuperar de uma fadiga. Ou seja, a capacidade que a gente tem de manter o esforço físico num tempo bem grande. E aí, qual é o exemplo que eu dou? Eu dou a maratona. Né? A maratona são vários quilômetros que precisam ser percorridos correndo. Né? Então, isso exige que você supere o seu próprio cansaço. E aí, assim, quando a gente pensa na resistência, a gente tem dois tipos de resistência, tá? Eu tenho a resistência aeróbica e eu tenho a resistência anaeróbica. Qual que é a diferença de uma para outra? Na resistência aeróbica, é quando eu vou consumir uma quantidade de oxigênio maior do que a utilização que eu precisaria. Como seria isso? Por exemplo, eu usei aqui o exemplo de andar de bicicleta. Andar de bicicleta é uma atividade física de baixa intensidade. Então, isso não consome tanto oxigênio do meu organismo. Então, essa é a resistência aeróbica. É quando a quantidade de oxigênio que a gente está consumindo é maior que a sua utilização. Então, a gente mais respira do que gasta oxigênio para realizar esse andar de bicicleta ou caminhar, tá? Ficou claro isso para vocês? Então, vamos lá. Nós temos a resistência, que é uma capacidade física. Ok. Qual é a característica dessa capacidade física? É a capacidade de eu suportar a minha fadiga muscular por muito tempo, sem demonstrar cansaço, mantendo o mesmo ritmo, tá? E aí a gente tem a resistência aeróbica, por exemplo. Então, assim, a resistência aeróbica nada mais vai ser do que a capacidade que a gente tem de consumir oxigênio, né? Só que vai ser de uma forma maior. Então, a maior utilização do oxigênio vai ser onde a gente vai fazer numa atividade de baixa intensidade, como caminhar e andar de bicicleta, tá? Ficou claro isso para vocês? Tranquilinho? Então, só para finalizar e reforçar mais uma vez. Então, essa resistência aeróbica vai ser a quantidade de oxigênio que a gente consome e ela é maior a utilização, tá? Então, a gente utiliza muito do oxigênio, né, para uma atividade de baixa intensidade. A gente consome uma quantidade maior, tá bom? Maior do que a sua utilização. E aí a gente tem a resistência anaeróbica, e muda um pouquinho, né? Vai ser a quantidade de oxigênio que nós estamos consumindo, ela vai ser maior, né? Quando essa quantidade de oxigênio ela é maior, o que acontece? É uma atividade de alta intensidade. Daí eu coloquei assim, o mesmo exemplo de andar de bicicleta, só que aí é uma corrida de bicicleta, tá? Pode ser uma corrida também, né? Então, assim, é uma quantidade que a gente vai consumir de forma maior. Então, retomando, aeróbica, quando o consumo é maior que a sua utilização, e na anaeróbica é quando o consumo é muito maior. Tranquilo? Prosseguindo. Força. Então, segundo Dantas, Fernandes Filho, Galo e Osmo, o que vai ser a definição de força? Vai ser a capacidade da gente vencer uma determinada resistência, né? Ou seja, a força ela vem com outra capacidade física, né? Como é que a gente vai conseguir fazer isso? Essa capacidade da gente vencer essa resistência, ela vai se dar através da contração muscular. Lembra? Que assim, por exemplo, né, através do quê? De conseguir levantar, saltar, manter um peso, tá? Então, isso vai ser a força. Então, a força, ela também tem a resistência, só que é uma resistência através da contração muscular, de contrair o músculo, tá? E aí, nós temos três tipos de força, tá? Então, assim,
Ainda mantendo a questão da capacidade física força. Ela vai ser a capacidade de vencer uma resistência através da contração muscular. Ok. E aí a gente tem a força estática. O que vai ser essa força estática? Ela vai ser uma contração, né, onde há uma contração dos músculos, mas não há movimento. E daí eu coloquei o quê? Coloquei a prancha, eu coloquei um levantamento de peso, né, de uma barra, por exemplo. Que outros exemplos a gente teria dessa força estática? Quem poderia me falar um exemplo? Pode ser no chat ou pode ser falando. Quem poderia me dar um exemplo aí de força estática? Acho que é agachamento, professora. Agachamento, manter o agachamento é uma força estática? Sim, porque a gente não está se movimentando, perfeito. Mais há outro exemplo, gente? A calistenia, né, professor? Calistenia, perfeito. Só que a calistenia a gente está em movimento, não tá? Porque a gente fica estático na calistenia por muito tempo? Não, tá? A gente usa força, só que a gente fica se movimentando. Então, essa que é a diferença. Barra, perfeito, Patrícia. Barra, sim, barra vai ser um exemplo de força estática. A calistenia, ela vai entrar aqui, ó, na força dinâmica, onde há contração muscular e também há movimento. Aí entra a calistenia, tá? Aqui você vê que eu usei o exemplo de alguém correndo, eu usei o exemplo de alguém levando uma pessoa de cadeira de rodas, ou seja, há movimento e há força nisso também, tá bom? Então, por exemplo, se eu pensar num esporte que use um objeto, né, que vai ser a força dinâmica, que esporte eu poderia citar, por exemplo? Que eu estou em movimento e eu vou ter que ter essa força. O que vocês acham? Por exemplo, se eu vou chutar uma bola em direção ao gol, vai ser um tipo de força dinâmica? Vai, eu acho que vai. Ou não? Sim, porque a pessoa está em movimento, ela fez a execução da manipulação do pé e chutou. Então, vai ser uma movimentação à força dinâmica, tá? E fora a força estática dinâmica, a gente ainda tem uma última, que é a força de potência, que a gente fala, a força explosiva, tá? Que vai ser a combinação da força dinâmica com a velocidade. E daí eu trago o quê? Eu trago os arremessos e os lançamentos, né? Que são modalidades do quê? Do atletismo. Então, eu trouxe aqui uma brasileira e um brasileiro, né? A brasileira, aqui, eu vou até passar o mouse, tá vendo? Ela aqui, ó, lindíssima. Ela tá fazendo o quê? Um arremesso de peso. Então, isso é uma força explosiva. Porque acontece? Ela vai se movimentar e vai arremessar com toda a potência esse objeto, tá? Aqui, ó, um outro brasileiro também, né? Porque a gente tem que valorizar os nossos atletas nacionais, né? Aqui, esse atleta, ele está fazendo um arremesso, sabe do quê? Do martelo, tá? E existem outras modalidades do atletismo que fazem esse mesmo tipo de força explosiva, como o dardo, tá? O dardo e o disco, né? Que foram modalidades das quais eu não citei. Pode falar, Lohane. Professora, jogo de boliche pode ser considerado uma força explosiva? Sim, porque é a combinação de uma força em movimento e de velocidade. Só que, assim, a velocidade sua, por exemplo, você vê, existe todo um processo para você lançar essa bola do boliche, né? Então, realmente, você está em movimento e você lança ela com velocidade, o máximo que você consegue, porque é uma bola pesada. Então, sim, o exemplo de você lançar a bola no boliche entra como uma força explosiva, tá bom? Tá bom, professora. Obrigada. Nada. Agora a gente vai aqui de flexibilidade, né? Essa é a mais simples, que a gente realiza muito, né? Desde alongamentos, né? Aqueles que dançam, né? Então, segundo o Fernandes Filho e Dantas, o que é a flexibilidade? É a capacidade que a gente tem de realizar os movimentos articulares, na maior amplitude possível, sem que ocorra danos, né? Nessas articulações, né? Então, ela vai ser muito específica para cada exercício, para cada atividade, para cada movimento. Se eu penso isso nas práticas corporais, por exemplo, para eu lutar, eu preciso ter flexibilidade para não machucar as minhas articulações? Sim. Lembrando, o que são as articulações? É o encontro de um osso com o outro, né? Então, a gente tem aqui as articulações dos dedos, dos punhos, dos cotovelos, dos ombros, do joelho, do tornozelo, tá? Então, tudo isso são articulações. E assim, quando eu penso na flexibilidade, são movimentos que eu vou conseguir fazer sem machucar as minhas articulações. Quando há um trauma, uma lesão, a gente precisa verificar o que aconteceu, tá? Outros exemplos de flexibilidade, quem pode me falar? Quem pode falar um exemplo de flexibilidade fora dança? Professora, o balé. O balé, perfeitamente. O balé, ele é um exemplo de flexibilidade. Olha o quanto, olha os movimentos que cada bailarina precisa realizar para fazer a execução plena do balé, né? Desde o plié, o relevé, é necessário muita flexibilidade. Você vê o quanto que elas aquecem
para que não machuque as articulações. Tanto é que, assim, o princípio de aquecer antes da atividade do exercício físico e se alongar depois é super importante justamente para evitar lesões nas articulações da gente, tá bom? Pra gente evitar as luxações. Daí a gente tem o quê? A gente tem agilidade, né? O que é agilidade? Segundo Gallagher e Osmo, Dantas e Fernandes Filho, o que vai ser agilidade? Vai ser a capacidade de a gente mudar a direção rapidamente. E ela depende do quê? Tanto da velocidade quanto da força, senão a gente não consegue ser ágil. Né? Então, quando eu penso em agilidade, é a capacidade que o indivíduo tem de se movimentar muito rápido. Né? E você vê qual é o exemplo que eu uso aí? Por exemplo, eu usei um circuito. Né? O circuito que eu preciso me deslocar rapidamente. Que outros exemplos de agilidade a gente consegue encontrar nos esportes, por exemplo? Você pode me citar um exemplo aí de agilidade que ocorre no esporte? Futsal, Você professora? que... Oi? Futsal? No futsal eu uso agilidade, sim, para fazer uma finta, para fazer um olé, né? Aquela habilidade precisa, né? Quando você vê um jogador fazendo uma finta, desviando, né, do oponente quando ele está em marcação, isso é agilidade. Perfeito, perfeito exemplo, tá? Alguém tem mais algum exemplo? Não? Então vamos prosseguir. Então, as capacidades físicas, falamos das 5, né? Então, falamos da velocidade, falamos da força, falamos da resistência, falamos da flexibilidade e falamos da agilidade. Então, as capacidades físicas foram compreendidas com sucesso. Quem teve a oportunidade de fazer aula prática, a gente viu na prática como é difícil realizá-las. Né? Ainda mais que a gente veio de um histórico de pandemia, onde a gente estava fazendo um número bem reduzido, se não nenhum tipo de exercício físico ou atividade física. Tá? E eu já vou puxar a orelha de vocês. Por favor, se alonguem, respirem, tá? Mantenham o corpo físico de vocês saudável. Vamos lembrar que a Organização Mundial da Saúde, ela prioriza que a gente cuide de todos os âmbitos da nossa saúde, seja ela física, seja ela espiritual, emocional, biológico, tá? Foi uma aula sofrida, realmente. Quem fez essa aula das capacidades físicas, olha, sofreu um pouquinho, somente no que se tratava da força e da resistência, tá bom? Vamos dar continuidade aqui. Agora a gente vai falar o que é o princípio de treinamento físico, né? Chegamos nesse ponto. O que seria? É de comer? Não é? Qual a importância de eu saber a definição e para que ele serve? Então, aqui, essa definição eu peguei num site, porque eu sei como vocês jovens, vocês têm esse costume de consultar sempre pai Google, mãe Google, né, para investigar, para sondar. Só que eu vou falar um negócio para vocês, cuidado com o Braille, tá? O Braille não é uma fonte de site confiável. Então, assim, não usem ele como base, tá? A gente tem o Google Acadêmico, a gente tem fontes de sites de estudos científicos, de documentos científicos que são verídicos, foram estudados por profissionais da área, tá bom? Então, cuidado com qual é a fonte que vocês estão utilizando, cuidado com esses blogs, né? Cuidado com o Instagram de pessoas que não são habilitadas na educação física, que ficam passando treinamento físico. Cada corpo tem a sua especificidade, precisa de uma atenção individualizada. Então, cuidado, tá? Então, aqui, eu peguei a definição desse site, que diz que é o princípio que determina em cada atividade física, tem as suas próprias características, suas possíveis adaptações de acordo com o objetivo e seus estímulos aos quais o organismo é submetido, criando efeitos paralelos específicos. Tá? Quando você lê isso, é fácil a compreensão para vocês? Alguém conseguiu compreender o que estava escrito? Pode se manifestar. Mais ou Alguém? menos. Tá uma linguagem muito técnica, né? Tanto é que, assim, é fácil de entender? Não é. Quando eu leio isso na internet, se eu não sabia nada, eu continuo não sabendo nada, porque está numa linguagem muito técnica. Não está numa linguagem que a gente possa compreender. Pensando nisso, essa não é a única definição difícil, não. Eu encontrei várias. É que eu achei essa aqui a mais sucinta, tá? Aí eu trago para vocês, em outras palavras, o que seria o treinamento físico. Então, o princípio de treinamento físico, o que ele é? Ele permite que o indivíduo, que a pessoa, ela treine de forma que ela consiga atingir os objetivos dela, né? Então, quando eu falo isso, o princípio de treinamento físico, ele vai me ajudar a treinar,
Mas de que forma eu posso treinar? De forma que eu consiga o quê? Atingir o meu objetivo. Então, por exemplo, eu quero emagrecer, eu quero ficar mais forte, eu quero ficar mais flexível. Existe um treino para cada um deles. Por isso que é importante a gente perder as capacidades físicas, tá? Sem elas, o princípio do treinamento físico não acontece, tá? Então, assim, esse princípio, ele permite isso, que você treine com foco nos seus objetivos e minimizando possíveis danos ao corpo. Por quê? Por isso que eu falo, cuidado com as blogueirinhas de plantão, cuidado com as pessoas passando treino no Instagram, cuidado com o que se passa no YouTube. Por quê? Eu preciso saber qual é a origem desse treinamento que ela está passando. É um profissional da educação física? Não é? Olha o cuidado, né? A gente tem que ter muito cuidado. E assim, você vê que eu falo, para que seja minimizados os possíveis danos ao seu corpo e você consiga atingir os seus objetivos do seu treinamento, né? No seu treinamento. E precisa ser realizado sobre o quê? Sobre a orientação de o quê? De um profissional da educação física. Por exemplo, a professora Kelly. A professora Kelly é licenciada em educação física, ou seja, eu tenho a permissão para ensinar vocês como ter um estilo de vida mais saudável, baseado em quê? Baseado na alimentação, baseado no lazer, baseado nas práticas corporais do movimento, baseado em orientações que são de acordo com toda a legislação que um profissional de educação física deve ter. Eu que sou licenciada, existe o professor de educação física, ele vai ser o quê? Bacharel em educação física. E é ele que a gente encontra, inclusive, onde a gente encontra o bacharel de educação física? Nas academias, o personal trainer. Ele sabe exatamente qual é o princípio do treinamento físico que ele vai poder utilizar para que você consiga atingir o seu objetivo, seja ele de emagrecer ou ficar mais forte, sem que você tenha nenhum prejuízo no seu corpo, seja que seu corpo fique saudável e cause o menor dano possível. Melhor essa explicação? Muito mais simples, né? Quando eu entendo que o princípio de treinamento físico ele vai me ajudar a conquistar o que eu desejo para o meu corpo, fica muito mais simples a definição, tá? Você vê que aqui eu uso uma personal trainer treinando uma idosa, né? Os idosos precisam muito realizar exercício físico, porque depois dos 60 anos nós vamos perdendo o quê? Massa muscular, massa, densidade óssea. E daí que geram muitos incidentes e fraturas, porque o idoso, o metabolismo dele está mais lento, né? A energia que ele tinha como corpo dele funcionava não é mais a mesma. Isso acontece para todos nós. Por isso é importante fazer o exercício físico. Por quê? Nós vivemos 7 dias da semana. Então a gente tinha que se movimentar e fortalecer a nossa musculatura todos os dias. Inclusive a Organização Mundial da Saúde já determinou. Antigamente era 30 minutos por dia, você não seria uma pessoa sedentária. Agora são 45 minutos. Ainda mais que nós estamos num período de pandemia. Então, é importante sim se movimentar, fortalecer esse corpo, tomar vitamina D. Ela é importante para o seu sistema imunológico, ela é importante para o seu sistema nervoso. Isso vai fortalecer os seus ossos, vai fortalecer seus músculos. Então, assim, não é fazer só exercício ou atividade física nas minhas aulas, que agora a gente não sabe quando nós iremos retornar. Então, se organize, se policie, para que você retome aí, seja uma atividade física, seja um exercício físico. O seu corpo físico precisa ser cuidado, tá? E você vê que na outra imagem, eu uso o quê? Um professor, um personal que está auxiliando um cidadão a manter a sua saúde, tá? Então, o que acontece? Quando a gente pensa em princípios de treinamento físico, existe uma separação, porque é para cada objetivo. Então, eu tenho aí a individualidade biológica, que é um dos princípios, eu tenho a adaptação, eu tenho a sobrecarga, eu tenho a continuidade, eu tenho a variabilidade, volume, intensidade e especificidade. Tudo isso é um princípio de treinamento físico e vai nos dar um resultado diferente, tá? Até aqui, gente, vocês entenderam? Tá tranquilo? Porque é algo complexo. Vocês conseguiram compreender? Perfeito. Tá cortando? Deve ser a conexão da internet, às vezes isso acontece também. Então, vamos relembrar. O que é o princípio de treinamento físico? É o princípio de treino que tem por objetivo me auxiliar no meu resultado final, de forma que eu não me machuque e seja orientado pelo profissional de educação física, tá? E aí nós vamos começar. Aqui é a professora Fabrícia de Oliveira, ela preparou um vídeo especialmente para vocês, tá? Eu vou colocar aqui para vocês ouvirem. Calma aí.
tá? Eu vou ver só, agora aqui eu só vou pedir um pouquinho de paciência, porque você vê, já começou o vídeo, só que assim, vocês estão ouvindo alguma coisa? Estão ouvindo alguma coisa? Não, né? Do vídeo? Não. Não. Tá. Calma aí que eu vou tentar tirar. Calma aí que tá dando microfonia. Gente, eita, calma aí que tá dando microfonia. Vamos lá. Quando começou a rodar, vocês conseguiram ver alguma coisa ou não? Não, Não, professor. Não? Tá. Eu vou tentar aqui mais uma vez. Se eu não conseguir, gente, eu vou mandar no grupo para vocês o vídeo. São 3 vídeos. Um que ela explica o que que é o princípio do treinamento físico. E hoje nós só vamos falar de dois princípios, que é a sobrecarga e a idade biológica. Eu vou tentar fazer aqui novamente, ver se o som sai, tá? Então espere um pouquinho, tá? Que eu vou ver se eu consigo pôr o som para vocês. Espera aí. Ó, que bacana, meu microfone não quer funcionar. Calma aí, tá? Eita, tá dando microfonia. Calma aí, tentativa, sei lá qual. Saiu algum som, gente, fora a microfonia? Eita, ainda não tá saindo, né, gente? Deu para ouvir um pouquinho só, professor. Deu pra ouvir? Eu vou Professora, tentar de novo, tá? Pode falar, Vitor. esse vídeo tá no YouTube? Não, esse vídeo ele tá no Instagram. Só que eu não sei pôr Instagram aqui na nossa aula. Eu vou tentar pôr de novo. Se não der certo, gente, Tenta copiar o link do slide, clicando com o botão direito no vídeo, coloca ele numa guia, aí você para de compartilhar o slide e compartilha a guia, que aí sai o áudio. tá, vou tentar isso. Enquanto isso, nos bastidores, deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Será que, por exemplo, se eu fizer isso no WhatsApp, será que vai? Deixa eu pensar. Vocês têm acesso à minha tela, né? A gente vai ver as conversas, eu acho. Ai, que íntimo. Se a senhora compartilhar a guia, aí pelo Chrome aí a gente consegue ouvir, professor. Vamos tentar aqui, gente.
Quando a senhora vai no Meet, para de compartilhar, aí começa a compartilhar de novo, só que a opção uma nova guia para Onde eu animação. faço a nova guia? Calma aí. Eita Deus. Vai no Calma Meet, aí. professora. Vou no Meet. Vamos lá, vamos no Meet. Aí eu venho Agora aqui. para de Tá. compartilhar. Parar de compartilhar. Isso. Aí a senhora compartilha novamente, só que com a opção uma nova guia. Ah, eu vou abrir uma nova guia. Do Tá, Google. peraí. Google. Nova guia. No Google. Tá. Abrir. Aí vamos lá. Aí tem a Deixa eu opção ver se para eu clicar consigo. para incluir o som também. Nossa, nesses momentos eu preciso de um ajudante. Ô, Vitor, se eu mandar para você, você consegue compartilhar para nós? Acho que é mais fácil, né? Vixe, eu tô pelo celular. Eita, pô. Deixa eu ver. Pelo celular a gente não consegue compartilhar. Eu não faço a menor ideia como compartilha isso. Deixa eu ver aqui. Ó, tá dando microfone ainda. Documentos. Peraí. Professor, Oi, pode mas eu falar. acho que se a senhora seguir o que o Victor tá falando, dá certo. É só clicar lá nos três pontinhos. Não, três pontinhos não, já comecei errado. Apresentar agora, um guia, né? E aí a senhora só seleciona a aba que tá o WhatsApp. Aí clica nela e compartilhar. Calma aí, vai devagar, que a professora é extremamente arcaica nessas tecnologias. Então, aqui, eu fui nos três pontinhos. Não, três pontinhos não. Apresentar agora. Apresentar agora. Então, calma aí. Apresentar agora. Uma guia. Ah, uma guia! Aí eu vou no WhatsApp. Dá para ir no WhatsApp, então. Isso. Ah, entendi. Ai, que vocês são show. Calma aí que eu vou tentar pela 20ª vez. Agora tá Ixi, a saindo o qualidade som. tá ruim. Peraí. Os funcionais. Tudo bem? Calma aí que tá bem. Calma aí. Fala galera, tudo bem? Aqui é Fabrício Oliveira. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os princípios do treinamento físico, certo? Ele é em 7 pilares. Tá travando aqui também para mim, gente. Então, sabe o que eu vou fazer? Porque assim, eu tô tentando, mas não tá dando certo. O vídeo ele tá travando muito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mandar no grupo, tá bom? Porque aí vocês ficam, né? Não, o vídeo não tá no YouTube, gente. Se tivesse, era muito mais simples, tá? Mas aí eu vou mandar no grupo, né? Que ela fala? Ela fala da questão do princípio do treinamento físico, tá? E ela fala sobre a questão de dois princípios. Ela vai falar da individualidade biológica e da sobrecarga, tá? Então, de forma bem tranquila, aqui que eu vou falar para vocês, né? Eram 3 vídeos, né? Então, assim, ela fala de forma técnica, né? Do que é o princípio do treinamento físico, qual o objetivo dele, só que nas palavras dela. E depois ela vem falando de 2 exemplos dos princípios. São 7, ela está falando de 2. Aí na nossa próxima live, eu vou trazer as outras para vocês, tá? Então, assim, só para vocês terem uma noção. A individualidade biológica, por exemplo, o que é isso? Significa que o indivíduo, ele é específico, ele é único, né? Então, eu vou usar exemplo, por exemplo, as gêmeas, né? A gente tem aqui a Tabita, a gente tem a Gabriela. Se a gente passar o mesmo treinamento para elas, para as duas, o resultado vai ser totalmente diferente, porque elas têm toda uma questão de especificidade no sistema delas, tá? Então, fisiologicamente, elas podem ser parecidas, entretanto, quando eu penso na individualidade biológica, se elas fizerem o mesmo treino, com a mesma sobrecarga, com a mesma quilagem, com todos os mesmos movimentos, o resultado ainda assim vai ser diferente,
Isso chama-se individualidade biológica. Então, assim, não tem como você se comparar, tá? Então, assim, quando você vai fazer um treino, o que vai acontecer? Você não pode se comparar a outra pessoa, porque o resultado no seu organismo vai ser diferente, tá? E o último que eu vou falar para poder encerrar nossa aula é da sobrecarga. O que é sobrecarga? Sobrecarga é um princípio que, assim, eu sempre vou aumentar a quantidade e o tempo, a frequência, a intensidade do exercício. Isso chama-se sobrecarga. E sempre eu vou aumentar. Por exemplo, eu comecei hoje fazendo 1 quilinho, usando um halteres de 1 quilo. Tá? Quando eu penso no princípio da sobrecarga, hoje, essa semana, por exemplo, isso, acho fantástico. A Gabi, ela trouxe agora no chat a questão dos exemplos dos exercícios que eram feitos, porque elas eram atletas, né? Elas eram esportistas do atletismo, e os treinamentos eram diferentes. Por quê? Respeita a questão da individualidade biológica e a sobrecarga deve ser diferente também. Então, continuando aqui na questão da sobrecarga, que é um outro princípio, então sempre eu vou aumentar. Então, por exemplo, eu comecei treinando bíceps e tríceps com um halteres de 1 quilo. Então, naquela semana eu vou fazer essa sequência de exercício com um halteres de 1 quilo. Semana que vem, por exemplo, eu vou usar além de um, eu vou usar 2. E assim eu vou aumentando a sobrecarga, eu vou aumentando a intensidade. Tá bom, gente? Então, assim, espero que vocês tenham compreendido, né? Então, resumão da aula de hoje, né? A educação física, ela estuda, né, as práticas corporais, né? Ela estuda as demandas socioculturais, elas estudam a questão da fisiologia humana. Então, hoje, o que foi que nós estudamos? As capacidades físicas, que são ações motoras treináveis, que podem deixar o indivíduo mais ágil, mais veloz, mais forte, mais flexível ou mais resistente, certo? Partindo disso, nós temos o que nós chamamos de princípio do treinamento físico, que nada mais é que um conjunto de exercícios, né, que vai ser específico para cada indivíduo, para que você consiga alcançar de forma saudável, sem danos à saúde, o seu objetivo de aptidão física, né? Pensando nisso, eu tenho vários princípios de princípio de treinamento físico. O que nós falamos hoje da individualidade biológica, cada indivíduo é único, então não terá o mesmo resultado, e falei sobre a sobrecarga, né, que também é um princípio, e conforme você vai treinando, você vai aumentando a carga, a quilagem, e a frequência e a intensidade do exercício, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima live. Vou fazer chamadinha, viu? Vou parar a gravação, mas vou fazer chamada. Vou parar a gravação em 3, 2, 1. Pronto.